Voltamos com Larga Brasa. Eu vou conversar com alguém que conhece de finanças, projeções da questão da nossa moeda, combustíveis, aumentos e também da inflação. José Rita Moreira, que é consultor financeiro de muitas empresas. Ele tem um grande leque de opções de trabalho com grandes indústrias que confiam no seu trabalho e nós confiamos no trabalho dele também. Bom dia, José Rita. Bom dia, Morandini. Prazer estar mais uma vez aqui com você. É sempre uma grande honra. Ô, José Rita, falaram que não ia aumentar o combustível, já aumentou antes 7,5%. Eu não sei se aumentou tudo, porque aumentou a gasolina. E eles falaram, não, gasolina é para rico, né? Quem tem carro. Agora o álcool também vem atrás, porque eles fazem aquela, vamos dizer, equiparação, né? Tanto de gasolina, 60% ou 70% o álcool, né? Não é pelo valor e determinado pelo fabrico, é porque determinou-se assim e assim o será. O que você diz? O que houve? Voltaram a cobrar os impostos ou ainda não? Pois é, Morandini. Na gestão passada foi concedido um benefício, né, de redução de impostos que permitiu uma redução significativa aí no preço dos combustíveis. A sociedade agradeceu bastante. Não houve prejuízo, como eu já disse aqui anteriormente, para os estados, porque o volume de operações foi bastante grande e compensou essa redução aí. Tá? E no início do ano foi dito que esse benefício seria retirado, e aí, por uma pressão política, talvez, foi dito que no final de fevereiro é que esse benefício vai ser retirado. Só que nesse meio do caminho, o que acontece? Surgiu um aumento do preço da gasolina. E como você disse bem, por um efeito alavanca, o álcool vem junto, né? O etanol. O que justifica esse aumento, Morandinho? Na minha opinião, tem dois fatores que a Petrobras usa para poder identificar a variação de preço na bomba de combustível, que é o preço internacional do barril de petróleo e a cotação do dólar, porque isso é pago em dólar. Tá? Então, quando os dois itens sobem, ou seja, o preço do barril de petróleo e a cotação do dólar, automaticamente isso provoca um reflexo aí no preço dos combustíveis. Nesse momento, o que está acontecendo? Pelo início da retomada das operações na China, principalmente, o barril de petróleo teve uma leve alta aí, nesse ano, aproximadamente 9%, mas em contrapartida o dólar, que é o outro fator que deve ser usado na hora de fazer a conta, ele caiu 7%. Ou seja, seria aceitável que houvesse um aumento aí de 2%, no máximo 3% no preço, e não como foi feito 7,5%. Então, não existe uma explicação técnica para isso, tá? Deve ter algum outro efeito que eu desconheço que está provocando isso. Agora, o duro, Morandini, é o seguinte: mesmo as pessoas que não têm automóvel, que andam de transporte público, de bicicleta, ou seja lá como for, elas vão sofrer com esse aumento, porque grande parte do transporte de produtos, de mercadorias, do supermercado, eles vêm de caminhões, de veículos, etc. Então, isso tudo tem um reflexo direto. Aumentando o preço dos combustíveis, de alguma forma, isso vai refletir no preço dos produtos do supermercado, por exemplo, que são transportados por rodovia, né, Borilho? Então, infelizmente, algo que parece que só vai afetar um certo grupo de pessoas, vai afetar a todos. Ontem já tivemos aí uma explosão de preços nos mais variados pontos de venda. E não só produtos de alimentos, etc., ou processados. Nós tivemos outros mais, tudo em cadeia decorrente, né? O café, por exemplo, está subindo vertiginosamente. Então, Morandini, eu vejo de duas formas. Existe talvez uma preocupação, não estou dizendo que é correta, mas uma preocupação de se antecipar a eventos futuros que possam aumentar preços, então alguns já aumentam os preços antecipadamente. Tá? Outros podem ter alguns componentes do seu custo também que subiram de preço
em função da inflação aí, porque os sinais de risco são grandes nesse momento econômico. O risco Brasil subiu muito, o descrédito das nossas instituições está muito grande. A gente viu aí o que aconteceu com Americanas, tá? Tem outros bancos também, alguns bancos que estão circulando na internet aí com alguma dificuldade também. Isso tudo provoca insegurança no mercado. Insegurança quer dizer risco. Risco significa que aumenta a taxa de cobrança de empréstimo, de garantias e etc., para poder garantir que o dinheiro gire na economia. Então, o acesso ao crédito, por exemplo, o empresário que precisa de um financiamento para poder fazer investimento na sua indústria, no seu negócio, etc., ele já vai pagar mais caro a partir de agora, porque o cenário é de insegurança. É uma grande dúvida o que vai acontecer, não se sabe quais são os caminhos que o governo vai tomar, não está claro isso. Tá? E essa insegurança, infelizmente, o mercado não gosta e automaticamente isso provoca um efeito prático nos preços. Ô, Zé Rita, eu pergunto uma outra coisa. Se existe essa insegurança e tudo mais, por que não se abre o jogo? Se joga claro? Porque as medidas são tramadas, né, nos desvãos do poder, e quando chega o prato pronto. E ninguém pode discutir, o Congresso está sem função, vai voltar daqui uns dias e tal. Já está voltando, mas sei lá se adianta alguma coisa. Então, o duro da história é que nós passamos a pagar mais caro. Pagando mais caro, o dólar sobe. O dólar subindo vai pagar mais caro a gasolina, porque vai precisar de mais dinheiro nosso para comprar o dólar e comprar a gasolina no mercado spot que eles falam lá fora, certo? A nossa gasolina, o nosso petróleo aqui, ele não é refinado, porque não temos refinaria para pegar o tipo de petróleo que nós temos. Não se fez uma refinaria. Compraram tantas refinarias e não se fez ainda um tipo de refinaria que possa refinar. Nós precisamos comprar gasolina de fora, certo? Ou pelo menos o petróleo refinado de fora. Quer dizer, é uma incongruência essa, né? Uma falta de... Outra coisa que eu estava vendo ontem é o seguinte: o preço da gasolina, do petróleo, pode subir, só que o preço do etanol não sobe na mesma proporção, é muito menor o preço do etanol que é misturado à gasolina. Então, 23%, 27%, né? 27% da gasolina é álcool, é produção nossa. Então há vamos dizer, uma faixa, uma gordura aí para você estabelecer um preço que seja melhor para aqueles que se utilizam do carro para trabalhar, etc. E para o transporte coletivo. E complementando isso que você está dizendo, Morandini, segundo os usineiros, esse excesso de chuvas favoreceu a produção da cana, e existe uma possibilidade de uma redução de até 10% no preço do etanol, em função do excesso de chuvas. As chuvas em excesso favorecem a produção do etanol, ela não favorece muito o açúcar, né, porque fica muito encharcado, então o açúcar talvez sofra um pouquinho, mas o etanol sim. Ou seja, estamos na contramão do cenário que está sendo pintado aí, com esse aumento apresentado. E aproveitando, Morandini, na minha opinião, essas medidas de forma abrupta que estão sendo tomadas já, talvez seja para se antecipar, porque o novo Senado assume no começo de fevereiro, tá? Então, antes que os novos ocupantes dos cargos assumam aí no início de fevereiro, tá? Eles estão tomando uma série de medidas aí de uma forma, na minha opinião, abruptas, né? Para poder não depender efetivamente do que está por vir, que talvez seja não sejam favoráveis aí ao atual governo, né? Pensam de uma outra forma. Então, enfim, nós estamos num momento muito confuso, viu, Morandini? Muito confuso. E eu coloquei aí aquela arte. Coloquei aquela arte aí. Sim. Ótimo. Então, certo. Essa arte mostra o seguinte, Morandini, exatamente. Você vê que esse gráfico de cima mostra a variação do preço do barril de petróleo, que é uma das referências que a Petrobras usa para poder subir ou baixar os preços. Tá? Nós tivemos uma variação aí de aproximadamente 9% neste ano.
Em contrapartida, o dólar, no mesmo período, teve uma queda de 7%. Né? Aliás, essa queda aconteceu muito mais porque os Estados Unidos sinalizaram que não vão mexer na taxa de juros tão cedo, então causou um alívio ao mercado e os recursos que aqui estavam acabaram voltando para cá, até porque o Brasil ainda paga melhores taxas do que o restante do mundo. Então o dinheiro veio para cá, por isso que deu uma acalmada nesse mercado do dólar e provocou essa queda aí que a gente está vendo. Então, numa conta simples, né, se subiu 9 o petróleo e caiu 7 o dólar, então um aumento aceitável seria alguma coisa de 2%, 2,5%, e não 7,5% que nós estamos vendo agora. Não se justifica. Ô Zé Rita, outra coisa. Você falou que, e é uma perspectiva clara, que a gramínea cana, que é do ramo das gramíneas, ela com chuva, ela produz mais. Claro que o índice de sacarose é diferente quando chove mais e quando chove menos, certo? Porque quando chove menos, você tem mais sacarose e você produz mais açúcar, como você disse, e o álcool fica mais quando tem mais, como está hoje. Agora, há possibilidade de uma redução de até 10%. Só que isso não chega no final da corrente, porque isso vai para as distribuidoras. E as distribuidoras são internacionais. Tem um cartel internacional das distribuidoras que regulam o álcool. Elas compraram as distribuidoras nacionais para que sejam distribuidoras do etanol, que não é o álcool, etanol que eles chamam, e com isso nós pagamos mais caro por aquilo que é produzido mais barato aqui. E nós poderíamos ter um combustível não fóssil, não poluente, que substitui o chumbo tetraetila, que era cancerígeno misturado à gasolina, como um antidetonante, e o álcool substitui com grande vantagem, certo? E que, portanto, nós ficamos a mercê. Não há uma política determinante desse fator, de estudo desse fator. Somente alguns setores, como o Piracicaba, que estuda isso, desenvolve programas que até há pouco tempo nós usávamos cana argentina NA 650 aqui para produzir o nosso álcool. Depois que eles desenvolveram lá em Piracicaba, certo? Uma série de inovações com cana nossa aqui, que até então era cana argentina, NA 650. Isso. Quer dizer, não há uma política nacional. Morandini, eu acho que falta mais vozes como a sua, formadores de opinião, para se levantar essa bandeira de inconformismo aí, para poder realmente isso chegar até os órgãos devidos aí. Eu concordo plenamente com você. O etanol é uma solução nossa, aqui caseira, produzida aqui do lado de casa. Tem um custo de produção relativamente baixo em função da produtividade, da tecnologia empregada em campo. Tá? Isso poderia facilitar muito, né, para a sociedade de maneira geral, para chegar nas bombas de combustíveis de uma maneira mais justa, né, que deveria acontecer. Mas os intermediários, na realidade, a cadeia, como você bem disse, que tem um distribuidor, depois tem os postos de combustíveis. O posto também não é o vilão da história, posso lhe garantir isso, porque o posto trabalha basicamente no limite. O que ocorre efetivamente é as distribuidoras que manipulam o mercado e determinam qual é o preço que isso vai ser distribuído para os postos, e é o que a gente está vendo aí, infelizmente, mais uma vez, a sociedade pagando a conta. Agora, a questão da inflação. Eles dão uma inflação totalmente descabida. Diz que o aumento que aconteceu foi de 0, não sei o quê. Só que eles colocam os produtos para que componham a cesta de produtos que determinam a inflação, mas produto que você não usa. Pode subir o que for. E outra coisa, Zé Rita, também está acontecendo um negócio. Por exemplo, o papel higiênico não tem mais 30 metros. A grande parte do papel higiênico está vindo com 20 metros. Os produtos... É verdade. É verdade. Outra coisa, os produtos que são vendidos aí, você pode ver, tem uma diminuição. Certo? Não, isso acontece em geral. De peso.
vou te dar um Então é exemplo isso. que eu passei por isso aqui em casa, Morandir, rapidamente. Eu pedi uma pizza que eu costumava pedir, que sempre custou R$ 59,90, e eu vi que estava o mesmo preço, e eu pedi. A minha surpresa, quando chegou, ela chegou um terço do tamanho. Era uma pizza bem menor. O preço se manteve, mas o tamanho diminuiu, até da pizza. Então, isso está É isso que está sendo acontecendo. aplicado a todos os produtos, Morandir. Você tem razão. Eu acho que isso é uma afronta à sociedade aí. Então, E não, nós estamos ninguém passando muda de a bobo lei. nessa Isso é uma história. lei que eles podem usar. Isso é uma lei que eles podem Então, eu usar, acho que você colocando na embalagem, você pode diminuir o volume e cobrar o mesmo preço. Agora, infelizmente, já está acontecendo há algum tempo. Começou com as bolachas, né, que diminuíram o tamanho, cereal, depois açúcar e tudo. Está passando por tudo isso aí, se mantendo o preço. Agora, rapidamente, Bonadini, você falou sobre inflação. A realidade é a seguinte: cada família tem uma inflação diferente da outra, porque a cesta de produtos de uma família que ela usa, que ela consome, é diferente de outra, né? Então, uma família, por exemplo, que tem um filho numa escola particular, tá, é uma inflação diferente daquele que tem a escola pública. Aquele que tem um veículo, ou dois veículos, sei lá, e usa para trabalhar, alguma coisa assim, é diferente da inflação de quem usa transporte público. Tá? Então, você tem razão. A Fundação Getúlio Vargas, quando vai fazer o levantamento da inflação, ela tem um conjunto de produtos que ela vê num mês, depois vê no outro preço, no outro mês, compara a variação de preço e diz que aquilo é inflação. Isso é só uma referência. Eu recomendo até que as pessoas comecem a fazer o cálculo da sua própria inflação para ver o que está subindo mais de preço na sua cesta de consumo e possa fazer um melhor gerenciamento disso, porque a gente absorver simplesmente o que é divulgado pelos meios de comunicação aí, como índices oficiais, fatalmente não é o mesmo que acontece na nossa casa. e mais. Pelo menos eu coloco sob a sua ótica, que é mais especializada. A população de mais baixa renda é a que mais sofre com o aumento da inflação, porque os produtos que entram na cesta básica são aqueles que mais sofrem aumento. É o arroz que, quando do início do Plano Real, ele custava R$ 5,80, o melhor que havia. E hoje, estando R$ 25, R$ 27 o saco de arroz de 5 quilos. O melhor, né? O agulhinha e tal. Antigamente você tinha a possibilidade de ir aonde se beneficiava o arroz e comprar o arroz de terceira. E se falava até mais quebrado que arroz de terceira. Você entende? Mas você comprava e comia. Hoje você não tem essa possibilidade. É verdade. Essa evolução dos tempos aí mudou realmente o hábito de consumo. Existe uma tendência, né, a localizar realmente esse público consumidor para poder ver o que eles precisam e o que eles vão comprar. E como você disse bem, as famílias mais simples, elas não têm muita opção de troca, de mobilidade, né, de trocar um produto por outro, de abrir mão de alguma coisa, até porque ela só compra o fundamental. Então, realmente, concordo que quem mais sofre são os mais pobres, porque eles não têm muita flexibilidade de fazer mudança. Ela é a cesta básica, é uma coisa primária que deveria ter subsídios intensos, que alguns itens, inclusive, são beneficiados aí com isenção de impostos. Parece que isso já vai mudar agora também, que já não vai ter mais isenção, que pode provocar um aumento também na cesta básica. E é isso, nesse momento conturbado aí, é muita cautela, é fazer as contas certinho para ver o que é possível comprar, não entrar em dívidas, vamos esperar um pouquinho para ver o que se posiciona efetivamente em termos de mercado, vamos esperar fevereiro chegando aí os novos senadores principalmente, para ver se existe uma linha de vigilância, pelo menos, do que está sendo feito, para poder minimizar esses impactos para a sociedade. E é isso, o brasileiro é muito criativo, né, Bonadinho? Nós sempre vivemos muito situações aí que o mundo não acredita como é que vivemos inflações absurdas aí e sobrevivemos a isso, somos muito criativos. Essa miscigenação de raça que nós somos aqui nos permite toda essa criatividade. E é isso, é hora de pôr em prática mais uma vez a criatividade até que a gente possa reverter a situação.
Zé Rita, muito obrigado a você. É importante a gente dar esse viés crítico, mas realista, da situação nacional. E falávamos antes desse governo, falávamos antes com o governo anterior, da mesma forma franca e aberta, como falamos hoje, certo? Exato. Não havia solução para vários problemas, soluções para vários problemas antes. Essas soluções não vieram agora para solucionar esses referidos problemas e temos outros ainda acrescidos de problemas outros, novos, né? Exato, Bonadini. Nós temos um país maravilhoso, riquíssimo, produção agrícola fantástica, continua sendo um grande alavancador, tendência de melhoria de preços, e tudo isso deveria ser em benefício da sociedade, infelizmente não está sendo, viu, Bonadini? Muito obrigado a vocês, Zé Rita. Um bom dia, bom trabalho.